Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 18 de junho de 2026, horário 17 horas e 44 minutos. Pela segunda vez, o Ministério da Guerra é fechado. Há poucos dias, o Ministério da Guerra foi evacuado porque envenenaram a água. Então, jogaram um pó branco pensando que era antraz, mas não era, chegaram à investigação da água. E hoje, essa nova substância foi borrifada, então o Pentágono está fechado, está sendo feita toda uma evacuação e também a investigação das células terroristas de funcionários públicos que fizeram parte da USAID e que agora foram identificados e todos os seus bens estão sendo acautelados e arrestados. Porque lá como aqui, estão passando a limpo todo mundo que cometeu crime. Com relação ao Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está com prisão determinada. Ele está apavorado porque ele não pode sair do consulado da Embaixada Brasileira e tá assim que ele queria ir no mesmo hotel do Trump. E ele procedeu porque ele estabeleceu lá, mas o pedido de prisão já está elaborado. Então a Interpol tem o pedido de prisão imediata. O Trump perguntou para ele: e aí, como é que você está? Né? Como dizendo: olha, estou sabendo que vão te matar, vão matar o Lula, porque ele não pagou. Ele está com dinheiro. Como também o Rui Costa, como também o de Alagoas. Todos estão com dinheiro. E claro, eles alegam que não tem dinheiro, tem que deixar, não pode mexer, mas acontece que todo mundo sabe que o dinheiro está confiscado. E eles não pagaram o narcotráfico, as cargas. E agora todo mundo quer acabar com ele. Com relação ao Comando da Capital e o Comando Vermelho, não tem boas notícias para vocês. Vocês vão ser levados para os Estados Unidos. E lá vão permanecer. A pena ela é perpétua ou pena sumária de execução. Então, para você sobreviver, você tem que fazer uma delação premiada. Então, Marcola, Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e outros, também do Comando Vermelho e do Comando da Capital, vão ter as suas extradições imediatamente. E claro, todos eles foram para o Nordeste, estão querendo voltar para o Nordeste, não tem como.
E a China tem 2 meses e alguns dias para se retirar do Brasil. Isso de que a China quer entrar em guerra no ano de 2027, não vemos a possibilidade porque Xi Jinping até lá já é óbito. Xi Jinping é óbito, óbito. É mais um plágio, o Xi Jinping que está aí. Então essa é a situação. Meu Pix de sobrevivência, 21 997420789. Nos ajudem. Gratidão. A gente está no fim do ciclo dessa república criada em 88, né? A gente está na sexta república já. Então a gente deu errado 6 vezes já. Uma fala do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança reacendeu uma discussão profunda sobre o futuro institucional do Brasil. Será que estamos chegando ao fim da Sexta República Brasileira? A ideia central da fala dele é que o país vive um modelo político que produz crises recorrentes, baixa confiança institucional, crescimento econômico fraco e sensação constante de instabilidade. E talvez seja justamente isso que milhões de brasileiros sentem hoje. O Brasil parece sempre prometer um grande futuro, mas vive preso em ciclos repetidos de corrupção, polarização, insegurança, baixo crescimento e desperdício estrutural. O problema é que países não fracassam apenas por falta de recursos naturais. O Brasil possui território gigantesco, energia, água, agronegócio poderoso, mineração, mercado consumidor e posição geopolítica estratégica. O que muitas vezes trava o país é algo mais profundo: instituições ineficientes. Estamos dando errado de novo. Tá? E pelas mesmas razões, né? Corrupção endêmica, falta de legitimidade das instituições, violação do devido processo legal, uma série de interferências de um poder no outro, a criação de tirania e tiranetes, né? Isso é falência institucional. E você não fazer essa leitura como um observador, você está se omitindo ao intelecto. Está dizendo assim, não, eu sou burro, eu só consigo ver que aquela pessoa é malvada e aquele outro lá é bonzinho. Você está errado. Você tem que olhar o sistema também, né? E o sistema que vai recriar esse problema sempre se a gente não fizer reforma nenhuma. Incentivos errados e um sistema político incapaz de gerar previsibilidade e produtividade de longo prazo. E quando a população começa a perder confiança nas instituições, o risco é entrar num ciclo de descrença permanente. A ideia da Sexta República tenta justamente discutir isso. O Brasil já passou por diferentes modelos institucionais ao longo da história: Império, República Velha, Era Vargas, regime militar, redemocratização, e cada período carregou promessas de modernização. Mas a pergunta central permanece: por que o Brasil continua tendo tanta dificuldade para se tornar um país desenvolvido e seguro, mesmo depois de décadas de crescimento potencial? Muita gente acredita que o problema do Brasil é apenas econômico, mas talvez o problema seja mais institucional do que financeiro. Países ricos normalmente possuem 3 pilares fundamentais funcionando ao mesmo tempo: segurança jurídica, produtividade econômica e confiança social. A verdade é o seguinte: sempre que houve uma mudança constitucional, a sociedade se apresentava da mesma maneira. É exatamente quando tem uma falência institucional, aí as pessoas começam a depender mais das pessoas e do embate das pessoas, vocês percebem que, puxa, não vai dar certo só defender um ou outro. Precisamos ver aqui um sistema que contemple um novo jogo, que estabeleça balizas para que a gente possa jogar esse jogo. E o jogo, um quer aniquilar o outro. E com o tempo a gente percebe, não dá para você aniquilar as ideias, não dá para você aniquilar os representantes dessas ideias, mas você consegue balizar o jogo para que se torne estável e dentro de balizas que são mais, eu diria que, construidoras de um Estado de Direito de verdade. Quando esses pilares enfraquecem, a sociedade começa a operar no modo de sobrevivência. No Brasil, os empresários têm medo de investir no longo prazo por causa da insegurança regulatória. Famílias têm medo da violência urbana. Jovens têm dificuldade de planejar o futuro porque o ambiente econômico muda o tempo inteiro. E quando a sociedade perde previsibilidade, a produtividade despenca. O cidadão começa a focar apenas no curto prazo. E isso afeta tudo. O empresário deixa de expandir. O investidor prefere proteção financeira ao invés de produção. O trabalhador perde capacidade de planejamento. E o próprio Estado passa a operar apagando incêndios ao invés de construir estratégias nacionais de longo prazo. Economias desenvolvidas normalmente
normalmente conseguem criar estabilidade institucional suficiente para permitir que famílias e empresas pensem décadas à frente. É isso que gera inovação, poupança, investimento e crescimento sustentável. Sem estabilidade institucional, o país entra numa lógica permanente de improviso. Existe um ponto que muitas vezes é ignorado no debate econômico. Segurança pública também é economia. Um país violento se torna automaticamente menos eficiente. Empresas gastam mais com segurança privada. Comerciantes fecham mais cedo. Investidores evitam determinadas regiões. Famílias mudam comportamento constantemente por medo. Em cidades violentas, o custo de funcionamento da sociedade inteira aumenta. O trabalhador perde tempo, o turismo perde força, o comércio sofre, o empreendedor deixa de abrir negócios em determinadas áreas. E aos poucos, a violência vai corroendo produtividade silenciosamente. Países desenvolvidos normalmente possuem instituições de segurança fortes, não apenas por questão moral, mas também por questão econômica. Segurança reduz custo operacional da sociedade, aumenta a confiança coletiva, atrai investimento, estimula turismo, permite mobilidade urbana mais eficiente. Talvez um dos maiores desafios brasileiros seja justamente reconstruir a sensação de ordem institucional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente já está vivendo o fim, já estamos no final. Esses são os sinais do fim, né? Então, o que vem depois é garantido que esse fim pode durar 100 anos. Mas, se você tem uma consciência política elevada da opinião pública, o fim é rápido. E logo a população vai perceber, não precisamos rever o modelo. E eu acho que a gente já está chegando lá. Eu estou defendendo essa ideia de Constituição há mais de 10 anos. Estou aqui desde 2016, 2017, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu já apontava para esse problema. Estamos aí quase 10 anos depois e eu só vi crescimento de consciência desse problema, o que antes não era. Antes era exatamente isso, era focado ter que tirar a pessoa, é só prender fulano, é só tirar cicrano, fazer impeachment de Beltrano que está tudo resolvido. E eu já apontava, não está tudo resolvido. Ali é o começo. E depois tem que ter um movimento, de fato, de rever as instituições. Porque sem a sensação mínima de segurança, nenhuma economia consegue atingir seu potencial completo. A fala do Luiz Felipe também abre espaço para uma discussão sobre a eficiência do Estado brasileiro. O Brasil arrecada muito, mas entrega pouco em produtividade coletiva. A máquina pública é pesada, lenta e extremamente burocrática. Empresas gastam energia demais tentando sobreviver ao sistema. Na macroeconomia, eficiência significa transformar recursos em resultado com menos desperdício. E talvez esse seja um dos grandes gargalos brasileiros. O país perde produtividade em excesso de regulamentação, insegurança jurídica, complexidade tributária e baixa coordenação institucional. Enquanto países eficientes direcionam energia para inovação, tecnologia e produção, o Brasil muitas vezes desperdiça energia apenas tentando manter o sistema funcionando. E isso gera o chamado custo Brasil, um conjunto de barreiras que reduz competitividade internacional. Se o Brasil quiser crescer de forma sustentável nas próximas décadas, provavelmente precisará simplificar drasticamente o ambiente econômico. Menos burocracia, mais previsibilidade, uma reforma tributária eficiente, infraestrutura moderna, segurança jurídica e, principalmente, estabilidade para quem produz. Eu defendo as instituições. As instituições brasileiras existem há 200 anos. O parlamento brasileiro existe há 200 anos. Então isso eu diria que é um ativo nosso, é um valor nosso. O que está errado então? O que está errado é como é que as instituições jogam o jogo político. Eu estou dizendo que um poder começa a fazer conluio, fazer parceria com outro poder para dominar o terceiro poder. Aí, quem sabe, o terceiro poder também entra no jogo. Aí, quem é que fica prejudicado? A população. Então, está todo o sistema contra a população porque não teve separação de poderes. Essa talvez seja a pergunta central do vídeo inteiro. O que realmente transforma uma nação em país desenvolvido? Não existe fórmula mágica, mas existem padrões históricos. Países ricos normalmente possuem instituições fortes, educação técnica eficiente, segurança pública funcional, estabilidade monetária e alta produtividade. O desenvolvimento não nasce apenas de gasto público ou apenas de mercado livre isoladamente. Ele nasce de equilíbrio institucional. O Estado precisa funcionar bem, o setor privado precisa conseguir produzir com eficiência. O sistema jurídico precisa ser previsível e a sociedade precisa acreditar no futuro. A Coreia do Sul saiu da pobreza investindo em produtividade, indústria e educação técnica. Singapura apostou em eficiência institucional e segurança jurídica. A Suíça construiu estabilidade e confiança institucional
ao longo de séculos. Nenhum desses países ficou rico apenas imprimindo dinheiro ou aumentando o gasto público indefinidamente. Eles criaram ambientes capazes de gerar riqueza continuamente. Talvez um dos maiores problemas do sistema político brasileiro seja o curto-prazismo. Governos normalmente pensam apenas no próximo ciclo eleitoral. Políticas econômicas mudam constantemente. O planejamento estratégico nacional praticamente desaparece. E enquanto isso, países competitivos pensam em décadas. Investem em infraestrutura estratégica, planejam cadeias industriais, criam políticas de produtividade, fortalecem educação técnica, desenvolvem tecnologia nacional. O Brasil possui potencial gigantesco em energia, agronegócio, mineração e mercado interno, mas potencial sozinho não gera desenvolvimento. É preciso coordenação institucional de longo prazo. Talvez a grande mudança que o país precise seja justamente recuperar a capacidade de pensar além da próxima eleição, porque nenhuma nação se transforma em potencial global vivendo apenas em crise política permanente. Se existe uma proposta concreta para mudar o Brasil nas próximas décadas, ela provavelmente passa por alguns pilares fundamentais. Primeiro, simplificação tributária real. O Brasil precisa reduzir complexidade e custo operacional para empresas e trabalhadores. Segundo, fortalecimento da segurança pública com inteligência, integração institucional e combate duro ao crime organizado. Terceiro, investimento pesado em produtividade, infraestrutura e educação técnica. País rico é país produtivo. Quarto, responsabilidade fiscal e estabilidade monetária. Sem confiança econômica, investimento de longo prazo desaparece. Quinto, fortalecimento institucional. O país precisa reduzir insegurança jurídica e aumentar a previsibilidade. E o sexto, criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo e inovação tecnológica. No fundo, todas essas propostas giram em torno de uma ideia simples: tornar o Brasil um ambiente mais eficiente para viver, investir, trabalhar e produzir riqueza. No fim, talvez a fala do Luiz Felipe não seja apenas uma crítica ao sistema atual. Talvez seja um alerta sobre o risco de o Brasil continuar desperdiçando potencial histórico, porque o país já teve inúmeras oportunidades de se transformar numa potência desenvolvida. E mesmo assim, continua preso em ciclos de baixa produtividade, insegurança e instabilidade. Mas existe um detalhe importante: países não mudam da noite para o dia. Transformações nacionais normalmente levam décadas. Exigem estabilidade institucional, visão estratégica e mudança cultural profunda. Talvez o verdadeiro desafio brasileiro seja justamente reconstruir a confiança no futuro. Fazer o cidadão voltar a acreditar que trabalhar, empreender, investir e produzir podem gerar prosperidade sustentável dentro do próprio país. Porque no final das contas, nenhum país se torna desenvolvido apenas por discurso político. Países se tornam desenvolvidos quando conseguem criar instituições eficientes, sociedades produtivas e ambientes onde pessoas comuns conseguem viver com segurança, estabilidade e perspectiva real de crescimento. O que você acha da fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você quer entender como funciona o Brasil e por que o Brasil é um país atrasado, eu recomendo a leitura do livro do próprio deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele escreveu esse livro já tem alguns anos, mas ele é muito atual e vai te ajudar a entender como funciona o Brasil e por que o Brasil é um país atrasado. O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Leitura recomendada do dia, vale a pena demais você ler esse livro, que é uma obra-prima. E se você gosta de vídeos de política e economia aqui no YouTube, inscreva-se no canal The Billionaire Brasil. Aqui falamos de economia e política toda semana. Te espero no próximo vídeo. Olha que bomba! Em 2006, teve um concurso para Procurador-Geral da Fazenda, aonde o Jorge Messias, esse que está concorrendo ao cargo da STF, participou. Jorge Messias também participou desse concurso, em 2006. E ele ficou em 86º lugar, mas eram 27 vagas apenas. E ele ficou na 86, muito longe, né? Mas, em 2007, no governo Lula, o Toffoli era o AGU, Advogado-Geral da União. E o Manteiga era o ministro da Fazenda. Aí os dois se uniram, os dois se juntaram, e os dois fizeram uma portaria conjunta, que colocou para dentro algumas pessoas desse concurso que estavam totalmente fora de ordem. Eles pegaram todos que eram petistas e renomearam para a Procuradoria-Geral da Fazenda. E deram um cargo para toda essa turma, toda essa galera que estava ligada ao sistema do PT. Essas provas estão no site da Tribuna da Internet, no Diário Oficial. Uma portaria conjunta de Toffoli com Manteiga, no dia 6 de novembro de 2007, reclassificando para o final da fila e renomeando
novas pessoas. Assim foi que Jorge Messias entrou para o serviço público em 2007. Tá aqui, ó, um pouquinho das provas, veja aí. Manteiga e Toffoli fraudam concurso que nomeou Messias procurador da Fazenda. Portaria ilegal. Obviamente, na forma da lei, nenhum candidato poderia ser nomeado fora da lista de aprovados, classificados no Diário Oficial da União. Provas da fraude da nomeação de Jorge Messias podem ser acessadas na internet. É só vocês irem lá e ver no site do Diário Oficial. Confirmada pela Polícia Federal, já tem imagem. Coloca a imagem então aí do dinheiro apreendido agora há pouco no hotel aqui na capital federal. 49 mil dólares. Na cotação atual hoje, um pouco mais de 250 mil reais que foram encontrados neste hotel onde a Polícia Federal cumpre esta ordem judicial, essa busca e apreensão em endereços ligados ao senador Jacques Wagner. Então, neste hotel, aqui na região do Palácio da Alvorada, 40 mil dólares apreendidos. E na decisão do ministro André Mendonça, estava claro que acima de 20 mil reais em espécie era para ser recolhido, apreendido. Dito e feito, não era 20 mil, eram 49 mil dólares que estavam nesse endereço. Agora, será que esse dinheiro é limpo? É dinheiro sujo? De onde veio esse dinheiro, será, hein, Fernando? Todo mundo guarda 49 mil dólares em casa, né, Bruno? Aqui Quem em casa que não tem, viu? né? Não, mas peraí. Dólar não dá para depositar, tem que guardar. Né? E aqueles relógios também. Mas o Senado só paga em real, né, Fernando? Mas para quem vai viajar precisa ter uma reservinha, né? Tem que ter um qualquer, né, para uma emergência. Família grande, muito show em Los Angeles, muito voo para fazer. Ali, a gente está falando dos 49 mil dólares, eu olho os relógios e eu fico pensando quanto em relógio tem ali, porque vai passar, eu aposto que passa de 200 mil. Ali é relógio com R maiúsculo, grife. Então, essa imagem choca bastante. Isso lembra bastante também um outro momento que achava caixa de dinheiro em apartamento, que acharam até dinheiro na cueca de alguns. Então, é o episódio que, mais uma vez, rememora a temporada nova, o desmonte do combate à corrupção no país. Pessoal, presta atenção. Olha essa notícia bombástica de agora, tá? Presta atenção. Olha a cara de luto dos militantes após a denúncia do senador ali do PT, né, que acaba de acontecer uma prisão, tá? Pessoal, é muito importante. Olha a cara de luto dos militantes, tá? Acompanhe este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. Deixe a sua opinião, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, comenta sobre o vídeo, tá? Deixa o like, clica no botão de hypar, vamos juntos viralizar esse conteúdo, pessoal. Notícia bombástica de agora, tá? Que mostra como teria sido essa negociação para a compra de um apartamento de luxo em Salvador para o senador Jacques Wagner, segundo a PF. Então, rodou aqui, a PF afirma que Jacques Wagner teria encaminhado a Augusto Lima dados do imóvel, que é avaliado em 2,4 milhões de reais, e que, em seguida, o Augusto Lima teria acionado o Valério Marega Júnior para tratar da aquisição desse imóvel. E aí segue a PF dizendo que a compra formal teria sido realizada por essa Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de fundos vinculados ao grupo investigado. Uma dinâmica que a PF entende como, aspas, ocultação do beneficiário final, fecha aspas. A PF também afirma que, mesmo depois da primeira fase da Operação Compliance Zero, as tratativas sobre o imóvel não teriam cessado, inclusive com reuniões presenciais. Então, esse é o primeiro trecho aqui da decisão do ministro André Mendonça sobre essa nova fase da operação da PF. Boa tarde mais uma vez a vocês, amigos Flávio, Otávio Lins, Ana Flor em Brasília. Boa. Bom, a gente vem dizendo aqui, esse esquema do Banco Master, nós estamos acompanhando mais uma fase e fica cada vez mais claro como era um esquema pluripartidário, um esquema que tinha ramificações ou que buscava políticos, autoridades
diversas para conseguir o seu objetivo final. Comprou a República. Esse era o objetivo do Vorcaro. Eu vou comprar a República. E ele oferecia dinheiro e o que se chama de experiência. Outro dia eu fui no restaurante e o cara, como está a experiência? Eu falei, não, a comida, não, a experiência. Vai além de uma comida, de um prato de comida, é uma experiência, né? Show! Show, tudo. Sei que a moda agora é oferecer experiência. Eu quero comer e me oferece experiência, mas tudo bem, adorei. Mas então ele também oferecia experiência. Esse é o primeiro ponto. Mais tarde eu quero falar, Ana, para mim está parcialmente esclarecida aquela conversa entre Alcolumbre e Jacques Wagner, quando vai ser anunciado o placar de rejeição do Messias para ministro do STF. Lembrando que o ponto-chave da derrota do Messias foi o forte apoio que ele tinha do André Mendonça, relator do Banco Master. Então, quem tinha o rabo preso com o Banco Master não queria o Messias, por conta de sua ligação com o André Mendonça. E aquele diálogo foi muito estranho. Se os dois estavam conversando, se os dois estavam... O que estava acontecendo ali? Já que o Jacques Wagner, em tese, deveria estar trabalhando a favor do Messias. Isso. Aliás, o Jacques Wagner, quando trabalhou a favor do Messias, fez um almoço na casa do senador, que era o principal adversário do Alcolumbre. E todo mundo estranhou. Pô, mas que estratégia é essa? Então, para mim, está parcialmente sadio, parcialmente esclarecido aquele diálogo entre Alcolumbre, que também vem sofrendo acusações de ter recebido dinheiro do Banco Master, o que ele nega, mas se for verdade, tanto do Alcolumbre, tanto do Jacques Wagner, ali foi uma conversa entre a bancada do Vorcaro. Essa decisão do André Mendonça é uma decisão que revela, né, segundo a Polícia Federal, que foi o próprio Jacques Wagner quem encaminhou os dados do apartamento ao Augusto Lima. Quando eu era criança, existia uma propaganda que era papai, não esqueça da minha Calói, que a criança ia botava colocando bilhetinho na casa inteira, o pai, coitado do pai, o pai abria a gaveta, papai, não esqueça da minha Calói. Então é mais ou menos isso que políticos à esquerda, à direita, faziam com o Vorcaro, transformaram ele no sugar daddy da República. É um escândalo do sistema, como eu venho dizendo aqui. Você olha para o Judiciário, relação com o Master. Você olha para o Congresso, relação com o Master. Banco Central. Você olha para o Banco Central, os diretores cooptados ali, relação com o Master. E aí, eu estava pensando, enquanto você falava, Otávio, como chegamos até aqui, do ponto de vista da investigação. Então, vamos entrar no personagem Jacques Wagner já, vocês fiquem à vontade para comentar, mas eu queria só reforçar o seguinte, o escândalo do Master veio a público em novembro. Já se sabia, vou tirar aqui, tá, gente, que está fazendo um barulho esquisito, só para eu não me atrapalhar. Veio a público em novembro, já se sabia nos bastidores, mas eram informações desencontrando abafar as investigações. Investigadores e algumas autoridades segurando na unha o andamento dessas investigações. Eu vou começar pela Polícia Federal, porque a gente viu desde o comecinho, esse material todo foi coletado, como a gente sempre diz aqui, a delação ela tem que complementar, porque está bem comprovado que esses celulares, esse material de busca e apreensão de diferentes personagens, eles servem como uma espécie de delação premiada. Já é um caminho de provas para os investigadores. Então, uma PF autônoma blindada, eu sempre vou reforçar isso aqui, esse é o resultado. Quando você tem interferência num órgão de investigação, já vimos o que pode acontecer. Então, polícia. E no final do ano passado, o relator do caso era o ministro Toffoli. Então, assim, esse material que a gente está vendo, que está sendo desdobrado, havia ali uma conversa de que, olha, vai virar o ano e as coisas vão seguir, tem ano de eleição e tal. Aí o André Mendonça entra. E agora, a gente está nesta semana que vimos, como eu disse aqui, as cartas na mesa de quem é quem no Supremo, também já tínhamos visto na PGR, como eu já acabei de falar na PF, de quem é quem, do que querem as pessoas envolvidas nessa investigação. Ou porque são investigados, ou porque temem as investigações, temem virar alvo, ou porque, de fato, estão trabalhando para ajudar quem está enrolado. Depois de ouvir a Flávia, a Ana e o Lins, me lembra
de voltar ao assunto de como foi a primeira vez que o Jacques Wagner abordou o tema Master publicamente numa entrevista. Foi aqui no Estúdio I, uma provocação genérica que você fez. Depois eu quero lembrar isso. Ana Flor, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, amigos aí no estúdio, você que está ao vivo com a gente. Um ponto importante dessa operação de hoje é que ela começa a mergulhar em outra fonte de muitos ganhos do Master, porque vou falar nisso porque é o consignado. Do ano passado para cá, a gente falou muito do calote em cima do Fundo Garantidor de Créditos, nisso entrava negociações como a emenda Master, a gente falou muito no mergulho nos fundos de previdência Brasil afora, para isso a relação com os políticos era muito importante. E essa conexão Augusto Lima, PT da Bahia, que não é novidade, viu? Mas agora a gente começa a ter provas factíveis, trocas de mensagens, essa revela como o Master ganhou muito dinheiro com consignado e também com como os políticos ajudavam a ampliar esses ganhos. Porque acho que a Flávia vai falar sobre o início da conexão entre Wagner e o Augusto Lima, mas se a gente olhar para as atuações mais recentes, especialmente nesse Lula 3, o quanto o parlamento brasileiro, o Senado, atuou para não deixar que os juros do consignado caíssem. Eu lembro de muitas discussões na área econômica, lá em 2023, que eram a pedido de Lula, para que os juros fossem reduzidos e o Congresso sempre dizia, não mexam nessa cumbuca, deixa como está. E as mensagens ali mostram muito como Augusto Lima atuava no Congresso. A gente vai ter que ver se o Vorcaro com os seus amigos também. Lembrando que o Augusto Lima, além dessa amizade com Jacques Wagner, tinha ligações com outros parlamentares, inclusive Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, e, enfim, casado com uma ex-ministra de Bolsonaro. Então, essas conexões estão aí. Mas o consignado, que é um ganho certo para os bancos, não há calote no consignado porque a pessoa recebe em folha. E mesmo assim, no Brasil, ele tem juros altos. Então, o que se construiu, e o Master ajudou muito com as conexões políticas, foi fazer com que não só as pessoas pudessem endividar um percentual maior do seu salário no consignado, mas garantir que o juro não caísse. Isso é extremamente danoso para a população brasileira. Então, acho importante descortinar isso, porque a gente está mergulhando aqui num escândalo financeiro de um banco que usou todos os métodos possíveis para ganhar dinheiro. E aí se repete com o líder do governo o que se repetiu com outros parlamentares, né? E outras pessoas, apartamento, presentes, viagem de jatinho. Então, isso, claro, tem que ser aprofundado. Agora, olhando por parte do governo, é interessante porque a saída de Jacques Wagner da liderança já era uma demanda de partes do governo há muito tempo. Só que o governo dizia, mas quem vai ficar no lugar dele no Senado? É o melhor nome que a gente tem lá. Pois bem, agora está numa situação em que ou ele sai ou o discurso eleitoral de Lula fica ainda mais chamuscado. Eu falei isso da polícia, a gente comentava aqui, porque não tem nenhuma forma de você dizer que a PF está atuando para um lado ou para o outro, quando todo mundo que tem que responder está sendo investigado, está na mira. Então, não tem... Eu estou lembrando da fala do ministro Mendonça na semana, que foram oferecer a ele uma delação seletiva. Por isso, talvez, ele tenha dito aquilo, porque a polícia tem tanta informação já, que sobra para vários lados aí, diferentes autoridades, que realmente, é assim, só se os advogados achassem que a polícia não teve acesso. Então, a polícia está blindada nesse momento, isso é importante dizer. Por isso que tem que ter a importância da autonomia. Não tem como você dizer, se tiver uma demissão de alguém na polícia que está investigando o caso Master, com certeza é manobra para tentar abafar as investigações. Só para complementar isso aí, eu acho que um dos dados mais positivos desse momento das investigações é o fato de atingir também
lados distintos do espectro político, ou seja, não só de atingir, são as informações que estão aí, são os dados, é o que está sendo revelado. Então, para lembrar, ser de esquerda ou de direita não é a priori carteirinha de idoneidade nem empecilho para ser investigado, né? Isso aí não tem absolutamente nada a ver. E a importância cada vez mais fundamental de uma Polícia Federal atuante, independente, fortalecida, não faltar. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Jacques Wagner, sigilo é derrubado por André Mendonça. A Conexão Política obtém acesso à fundamentação que determinou busca e apreensão contra Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. O Conexão Política obteve acesso à íntegra da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que deferiu pedidos da Polícia Federal e determinou restrições ao senador Jacques Wagner em investigação que apura corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo os gestores do Banco Master. A operação foi cumprida nesta quinta-feira e atinge o líder do governo Lula no Senado. A medida foi tomada na petição 16.229 do Distrito Federal como desdobramento da Operação Compliance Zero. O procedimento apura, em tese, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexos atribuídos a gestores e operadores vinculados ao Banco Master. Segundo o relatório de Mendonça, a PF pediu a adoção de medidas constritivas da natureza pessoal, diversas da prisão e a suspensão das atividades econômicas de pessoas físicas e jurídicas identificadas no inquérito. O caso envolve suposta organização criminosa estruturada em núcleos voltados a fraudes financeiras, cooptação de agentes públicos, ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro e obstrução da atuação estatal fiscalizatória. No recorte específico da decisão, a investigação trata de possível relação ilícita entre gestores do Banco Master, especialmente Augusto Ferreira Lima e Daniel Bueno Vorcaro, e o senador Jacques Wagner. A PF sustenta que foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar direta ou indiretamente por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. A relação entre Wagner e Augusto Ferreira Lima é descrita nos autos como antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal. Para a autoridade policial, essa proximidade teria criado ambiente favorável a tratativas reservadas em defesa de interesses privados do Banco Master. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos
que nós precisamos, aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.